Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12. Consumo e produção responsáveis. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. ODS 12. Consumo e produção responsáveis. O atual modelo de desenvolvimento consagrado a partir da Revolução Industrial, tendo como base o consumo e o descarte, tem se mostrado inviável, pois os problemas de desperdício, consumo excessivo e esgotamento dos recursos naturais podem levar o planeta ao colapso. Por essa razão, o ODS 12 fala em assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis por meio de um enfoque sistêmico, ou seja, que seja visto em todo o seu ciclo produtivo e não apenas voltado para o aumento da eficiência no uso dos recursos, mas também para a redução do desperdício de alimentos, a diminuição da geração de resíduos e o incentivo aos empregos verdes e práticas empresariais sustentáveis. O Brasil é um dos 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo, segundo dados da FAO, órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, desperdiçando cerca de 35% da sua produção anualmente. Em média, cada brasileiro desperdiça 41,6 quilos de alimentos por ano. A situação da produção de resíduos no país é dramática. Segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil 2020, a geração saiu de 66,7 milhões de toneladas em 2010 para 79,1 milhões em 2019, uma diferença de 12,4 milhões de toneladas. O mesmo estudo diz ainda que cada brasileiro produz, em média, 379,2 quilos de lixo por ano, o que corresponde a mais de 1 quilo por dia. Em São Paulo, a situação não é muito diferente. Mais de 3 toneladas de alimentos em perfeitas condições de consumo são jogados no lixo todas as semanas na capital paulista. Os dados estimados pela Secretaria Municipal de Abastecimento mostram que essa quantidade seria suficiente para proporcionar 3 refeições diárias a 3.125 pessoas durante 7 dias. Para combater os problemas de desperdício e contribuir para a redução na geração de resíduos que são diariamente enviados para aterros sanitários, São Paulo conta com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O plano engloba um conjunto de ações estratégicas que contempla a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação dos resíduos sólidos, e dele devem fazer parte todos os setores da sociedade, governos, empresas e cidadãos, além da valorização do trabalho dos catadores de materiais recicláveis e suas respectivas cooperativas, que faz a separação desses materiais que posteriormente serão enviados para novamente participar da cadeia produtiva. Além disso, a implementação de um Plano Municipal de Educação Ambiental será fundamental para a conscientização da não geração, como forma de orientar a população, o comércio e as indústrias a respeito da reutilização e da reciclagem dos materiais. Um processo a que se dá o nome de economia circular.
A execução da coleta seletiva na cidade de São Paulo é realizada por containers e porta a porta por empresas concessionárias, além das cooperativas associadas em bairros definidos. O serviço atende aos 96 distritos da capital, com uma cobertura de prestação de serviço atingindo 75% dos domicílios da cidade. O serviço de coleta domiciliar conta com aproximadamente 6.000 funcionários e 555 veículos. Na prática, as empresas recolhem os resíduos recicláveis nas residências e destinam prioritariamente para as 25 cooperativas de reciclagem habilitadas no Programa Socioambiental de Coleta Seletiva da Prefeitura e que ficam com 100% do lucro das vendas dos materiais, gerando renda para cerca de 940 famílias de cooperados. O município conta com 2 centrais mecanizadas de triagem e tem capacidade total de 500 toneladas de materiais secos por dia. As unidades estão operando aproximadamente com 350 toneladas por dia, o que as deixa com uma ociosidade aproximada de 40% de suas capacidades, demonstrando que ainda há muito para ser feito. Para a população em geral, há ainda a possibilidade do descarte dos recicláveis diretamente nos ecopontos ou nos pontos de entrega voluntária, os PEVs, que estão espalhados em locais públicos como parques, ruas ou em áreas particulares, e também como pontos comerciais, por meio de convênios com a iniciativa privada. Os ecopontos são locais de entrega voluntária de pequenos volumes de entulho de até 1 metro cúbico, de grandes objetos como móveis, sofás, etc., de poda de árvore e resíduos recicláveis. Atualmente, a Prefeitura disponibiliza 121 unidades com atendimento diário e gratuito. Somente em 2019, foram recebidas nos ecopontos 447,7 mil toneladas de resíduos. A AMLURB, Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, faz o manejo diferenciado dos resíduos orgânicos de 52 feiras livres. No pátio de compostagem da Prefeitura Regional da Lapa é desenvolvido o projeto Feiras Livres e Jardins Sustentáveis, onde são processados diariamente 10 toneladas de frutas, legumes e verduras, que após 120 dias adubam as áreas verdes públicas da região. A agricultura urbana e a implantação de soluções de compostagem comunitária associadas a hortas urbanas são também boas alternativas que contribuem para a promoção da economia solidária e a geração de renda, além de criar redes de produção e consumo, segurança alimentar e nutricional. A destinação para os aterros sanitários deve ser a última alternativa, pois além de diminuir a vida útil desse espaço, acaba por gerar gases de efeito estufa durante o transporte dos caminhões coletores e na decomposição dos resíduos orgânicos dispostos nos 2 únicos aterros existentes em São Paulo. Entre os principais objetivos do ODS 12 estão: implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e dos resíduos, reduzir substancialmente a geração de resíduos, incentivar as empresas a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios. Para que sejamos capazes de atingir um novo nível de produção e consumo, é preciso que todos façamos parte da solução. É a chamada responsabilidade compartilhada, onde todos vão se beneficiar.
para falar sobre esse objetivo, nós convidamos a engenheira ambiental Larissa Kuroki, que é analista de conteúdos e metodologias do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente. A Larissa trabalha em um instituto que tem como coração, ou seja, como objetivo tratar justamente do consumo. Larissa, esse objetivo ele é fundamental porque ele impacta em quase todos os outros. Na medida em que você trata de produção e consumo, é uma coisa transversal na vida das pessoas, das sociedades e da economia. E nós precisamos de nós temos algumas metas relacionadas a esse objetivo. A meta número 1 é assegurar um plano decenal de programas sobre produção e consumo sustentáveis com todos os países tomando medidas e os países desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e a capacidade dos países em desenvolvimento. Ou seja, há um balanceamento de responsabilidades entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, né? O Brasil fica mais ou menos no meio disso, né? Ele nem é um país desenvolvido, nem é um país de baixo desenvolvimento. Como é que você vê a possibilidade de nós termos no país as metas necessárias para cumprir um plano decenal? Primeiro para realizar, fazer, e depois para cumprir um plano decenal de consumo, produção e consumo sustentável. Primeiro, obrigada pelo convite. Foi muito legal, é muito legal participar dessa maratona ODS junto com vocês. E aí, falando já dessa primeira meta do ODS 12, quando a gente fala de todos os países, isso já é uma coisa um pouco complicada, no sentido de que nós precisamos realmente reunir diversos governos muito diferentes, com ideais diferentes, com políticas diferentes, e é uma barreira bastante grande ainda a gente encontrar essa liderança, né? Um país, um governo que vai conseguir consolidar todas essas abordagens, consolidar todas essas políticas e também criar um mecanismo para a gente conseguir disseminar isso que for consolidado para outros países, principalmente países ainda em desenvolvimento. Um outro desafio que eu vejo muito relacionado com essa meta, principalmente relacionado aos países em desenvolvimento, é o fato de que, às vezes, ainda a produção e o consumo sustentáveis não são uma prioridade. Então, enquanto alguns países ainda estão lutando para conseguir uma segurança alimentar, acesso à água, ao saneamento básico, algumas outras coisas acabam sendo deixadas de lado. E é por isso também que a gente precisa aí desenvolver um pouco mais essa liderança para conseguir ajudar esses países ainda em desenvolvimento também a implementarem essas políticas dentro dos seus países. Nós temos também que trabalhar a gestão de recursos naturais, né? Quando a gente olha para a exploração de recursos naturais, para a produção, seja de mineração, seja recursos relacionados à natureza, à biodiversidade, a gente nota que isso é feito de uma forma ainda muito displicente do ponto de vista de aproveitamento real de tudo que se extrai e a recomposição do que se destrói nesse processo. Você acha possível alcançar até 2030 uma política de uso eficiente, mais eficiente dos recursos naturais? Eu acredito sim que a gente pode ter um avanço bastante grande nesse sentido, principalmente nos últimos anos a gente tem visto uma aceleração desse modelo de economia que a gente chama de modelo circular. A gente tem uma deficiência aí no uso eficiente dos recursos, mas por conta de que estamos ainda muito atrelados àquele padrão de extrair, produzir, consumir, descartar, e não conseguimos reinserir esses materiais no ciclo para que eles continuem em aproveitamento por mais tempo, possam ser utilizados até realmente o final de sua vida útil. Nos últimos anos, a gente tem visto um movimento bastante crescente em direção a essa economia mais circular, de inserção de materiais, de reinserção de materiais dentro do ciclo, de reaproveitamento de matérias, justamente para a gente conseguir evitar a extração de matérias-primas virgens na produção de novos bens, mas ainda existem também barreiras nesse sentido, principalmente do ponto de vista da infraestrutura
e também uma certa barreira cultural dos consumidores, que ainda veem muito desses produtos originados da economia circular, por exemplo, produtos remanufaturados, produtos do upcycling, como produtos velhos ou produtos de má qualidade, e a gente também precisa quebrar bastante essa barreira mais cultural, né? E aí queria aproveitar também para falar um pouquinho do que o Acatu tem feito nesse sentido, também pegando o gancho da primeira meta desse ODS. O Acatu ele é parte de um programa das Nações Unidas que se chama Consumer Information Program for Sustainable Consumption and Production. Então, o que a gente faz dentro desse grupo? Ele é parte daquele plano decenal que a gente comentou na primeira meta, e aí a gente também participa de reuniões periódicas para definir quais vão ser as estratégias e os pontos de atuação desse programa, e a gente desenvolve alguns projetos nesse sentido. Então, desde 2018, por exemplo, a gente tem trabalhado muito forte com a UNEP no desenvolvimento de um projeto de extensão de vida útil dos produtos, que visa falar não só com a indústria, mas também com os consumidores sobre quais são os aspectos positivos de você contribuir com essa extensão de vida útil, seja através do comércio de segunda mão, da remanufatura, enfim, diversas estratégias, e também dar dicas de como os consumidores podem se engajar nesses modelos de negócio e como as empresas também podem contribuir com esses modelos de negócio. E esse é um projeto que ainda está em andamento e que a gente pretende aí dar continuidade. Perfeito. Algum tempo atrás, o Instituto Acatu, aliás, isso tem sido recorrente, realizou uma pesquisa sobre desperdício de alimentos, né? E há estimativas de que 30% de todo o alimento levado para casa, ele acaba sendo descartado muitas vezes sem sequer sair da embalagem, por perda de prazo de validade, por ter se estragado, por alguma coisa. A meta 3 deste ODS número 12 é reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, tanto no varejo quanto ao consumidor, e também reduzir a perda de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita e no transporte. Como é que você vê o desenvolvimento desse ODS e a necessidade que o mundo tem hoje de distribuir melhor os alimentos? Eu acho que esse é um assunto que tem ganhado bastante destaque e, felizmente, já é de consciência da população que é um problema grave que precisa ser combatido, né? Quando a população já tem conhecimento sobre isso, já é meio caminho andado, a gente só precisa conseguir levar isso para a prática. É claro que esse é um número que assusta bastante quando a gente para pensar que 1/3 daquilo que é produzido é perdido ou desperdiçado, principalmente frente à enorme quantidade de pessoas que ainda passam fome no mundo. Mas já tem sido feitas várias coisas em toda a cadeia produtiva dos alimentos para combater esse problema. Então, desde o uso de inserção de tecnologias na agricultura para monitorar as colheitas, para garantir que elas sejam feitas na hora certa e assim evitar também perdas, até mesmo também a tecnologia no transporte, no armazenamento, com blockchain, enfim, embalagens inteligentes que podem preservar o alimento por mais tempo. Mas aí, falando um pouco de Instituto Acatu, a gente tem como objetivo, né, trazer informações para os consumidores, para eles entenderem que isso não é um problema que só a indústria precisa combater. Os consumidores também têm um papel importantíssimo em combater esse problema, mudando pequenas atitudes no seu dia a dia, desde planejar a compra dos alimentos, para evitar desperdícios, se os alimentos se estragarem, você não conseguir usar, até mesmo repensar a forma como você prepara os alimentos, incluir talos, sementes nas receitas, reaproveitar as sobras, que é uma coisa que a gente precisa aprender mais a fazer, e até mesmo também colocar no prato só o que a gente for comer. A meta número 4 do ODS 12 fala em manejo ambientalmente sustentável de produtos químicos e de resíduos ao longo de todo o ciclo de vida. E é preciso estabelecer marcos legais, locais e internacionais para reduzir a liberação desses resíduos no ar, na água, no solo e minimizar os seus impactos negativos. Esse é um problema sério em países industrializados, onde o volume de produtos químicos utilizado na indústria, em todas as áreas, inclusive na agricultura, é muito grande.
como é que você vê a possibilidade de se atingir uma meta de uso responsável desses produtos e de manejo responsável desses produtos até 2030? Bom, eu vejo que um desafio que a gente precisa superar aí para atingir essa meta diz respeito mais a normas, políticas, leis nacionais e internacionais para o uso desses produtos químicos e gestão de resíduos perigosos. E não adianta também só a lei existir, a norma existir, ela precisa ser cumprida e ela precisa ser verificada, né? Tem que haver uma checagem, uma cobrança das indústrias para ver se elas estão de acordo com aquilo que foi estabelecido. Aqui no Brasil, o que a gente trata muito no Instituto Acatu diz mais respeito também ao uso de produtos agrotóxicos. Então, isso é um assunto que a gente traz bastante também para a população, inclusive o Hélio traz em algumas colunas dele na Folha. Então, o que a gente tem que mostrar para a população são os riscos associados ao uso desses agrotóxicos, não só no meio ambiente, mas também à saúde da população que consome os alimentos originados desse tipo de agricultura que usa agrotóxicos, enfim, tudo isso, e também talvez estimular um pouco mais o consumo de orgânicos. Nas últimas pesquisas do Acatu, a gente tem visto que essa é uma demanda que tem crescido bastante, então aí é um ponto positivo para o atingimento dessa meta, porque quanto maior a demanda, maior vai ser a oferta no futuro. Então, também trabalhamos bastante nesse assunto, nesse sentido. A meta número 5, ela fala em reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. Você já tratou disso um pouco na sua fala anterior, na meta anterior. Eu queria entender como é que a gente consegue fazer com que esses objetivos relacionados a reuso e reciclagem façam de fato parte da cadeia de consumo. Bom, quando a gente fala de consumo, é importante a gente ter em mente que se trata da compra, uso e do descarte. Então, a gente, antes de comprar um produto, precisa pensar se ele é reciclável, se ele é compostável, para onde ele vai, né, depois que ele chegar ao fim da sua vida útil. Felizmente, essa é uma meta que a gente está conseguindo avançar relativamente bem do ponto de vista dos consumidores, principalmente depois de ter viralizado aquele vídeo da tartaruga com um canudo no nariz. Isso é uma coisa que sensibilizou muito os consumidores, principalmente para o uso de descartáveis, né, aqueles plásticos de uso único. E a gente tem visto que o movimento de consumidores tem crescido bastante no sentido de preferir o uso de duráveis ao uso de descartáveis. E isso é bastante positivo. Em contrapartida, a gente não tem muitos avanços, por exemplo, na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente sabe que existem ainda muitos lixões em atividade no país, a gente sabe que a reciclagem é bastante baixa aqui também no Brasil, e isso é uma realidade que precisa ser mudada. E aí, falando do ponto de vista do consumo consciente, uma coisa que a gente fala bastante é que resíduo bom é resíduo não gerado. Então, o que a gente prega muito é o fato de que, apesar da reciclagem ser muito importante para ajudar a gente a combater a problemática de resíduos, ainda assim ela não vai mudar o nosso padrão de consumo. Então, é aí que entra os 4 R's, né? De primeiro você ter que repensar, depois você reutilizar, depois você reduzir, depois você reciclar, por fim, se você não conseguir evitar a geração desse resíduo. A meta número 6 fala sobre as grandes empresas, especialmente as grandes empresas transnacionais. Elas são instadas a adotar práticas sustentáveis e integrar informações de sustentabilidade em seus relatórios. A gente sabe que os relatórios de sustentabilidade, eles hoje são praticamente normais em todas as empresas. Mas elas, de fato, já estão contando aquilo que fazem, apontando para o futuro e para atingir essa meta, o objetivo 12? São poucas que ainda fazem essa comunicação, principalmente uma comunicação de forma clara, acessível e transparente. Então,
Não adianta nada a empresa ter um relatório de sustentabilidade se ele for ficar guardado ali no site da empresa. Ela precisa comunicar para os consumidores de uma forma verdadeira, de uma forma clara e acessível aquilo que ela está fazendo. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando só também de meio ambiente. As empresas elas também têm que comunicar o que elas estão fazendo nos pilares social, econômico, além do ambiental. Então, isso também é um desafio que a gente precisa ajudar as empresas a quebrarem, do ponto de vista de passar informações para os consumidores, para que eles possam fazer escolhas de compra melhor baseadas, né? Comparar produtos diferentes e também levar em consideração não só os atributos do produto, mas também toda a sua cadeia produtiva, todo o trabalho por trás da marca, por trás da empresa que está envolvida na fabricação daquele produto. Obrigado, Larissa. A meta número 7, ela é uma meta de alto impacto na economia e nas políticas de produção e consumo. Fala das compras públicas, né? Nós sabemos que, num país como o Brasil, as compras públicas são extremamente importantes pela sua escala, pelo seu volume de compras. E a meta pressupõe o estabelecimento de compras públicas sustentáveis, de acordo com as prioridades do país. Estamos nesse caminho? Ainda tem um longo caminho para ser percorrido nesse sentido, né? Aquilo que eu falei bem no começo da nossa conversa, que existem ainda países, principalmente os menos desenvolvidos, que ainda não veem como uma prioridade a compra de produtos que sejam feitos de uma forma mais sustentável, e isso é uma coisa que precisa ser incentivada. Então, a gente precisa mostrar muito quais são os reais benefícios da compra daqueles produtos, né? Quais são os benefícios, inclusive econômicos, porque a gente sabe que quando mexe no bolso, aí a mobilização acaba até sendo um pouco maior. Então, entra também um pouco daquilo que eu já falei sobre economia circular, quando a gente conseguir mostrar que o incentivo a essa economia mais circular é positivo, inclusive do ponto de vista econômico, porque você vai poupar recursos com a gestão dos resíduos, ou até mesmo poupar recursos com a extração de novos materiais, isso pode acabar sendo um fator bem convincente. Na meta número 8 do ODS 12, está previsto garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilo de vida em harmonia com a natureza. É uma meta com uma visão holística, mas será que a gente já está conseguindo, já consegue oferecer para todas as pessoas informações claras e objetivas de como ter um estilo de vida sustentável? O que a gente tem visto em pesquisas do Acatu, inclusive, é que poucas pessoas sabem o que é sustentabilidade de fato, apesar de uma grande parcela da população brasileira já ter ouvido falar nesse termo. E os brasileiros também não conseguem associar a um produto sustentável, eles não sabem dizer o que é um produto sustentável. Então, a gente precisa passar essas informações para os consumidores, não só de que sustentabilidade é importante, mas também informações de como praticar. Isso vai desde ensinar os consumidores quais produtos são recicláveis ou não, como fazer essa separação e enviar eles para a coleta seletiva, até mesmo em como escolher produtos que sejam mais sustentáveis, como fazer essa análise por trás das marcas, para saber se você também não está caindo num greenwashing. Então, é aí que entra também um trabalho bastante importante do Instituto Acatude, é falar com a população brasileira e ajudar as pessoas nessa transição para estilos mais sustentáveis de vida e para melhores escolhas de compra também, entendendo toda a cadeia de impactos, né? Tudo que está associado àquele comportamento, a compra daquele bem, a aquisição daquele produto, enfim, passar essa visão do todo. A meta número 8 tem 3 adendos, o A, B e C. No primeiro adendo A, ela fala em apoiar países em desenvolvimento a fortalecer capacidades científicas e tecnológicas para mudar os padrões de produção e consumo. A meta B fala em desenvolver e implementar ferramentas de monitoração dos impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo e
quanto se gera de emprego na promoção desse turismo sustentável e na venda de produtos locais. E, em seguida, racionalizar subsídios. Ou seja, é uma meta muito focada em políticas públicas, né? A percepção de que o consumo sustentável, de que a produção e consumo sustentável pode fortalecer as comunidades e a economia local, ela já está clara para as pessoas e para as empresas e governos? É um caminho ainda a ser percorrido, né, nesse sentido. Eu vejo que essa meta 8, além de estar muito relacionada às políticas públicas, ela também está muito relacionada à informação. A gente ainda tem uma deficiência no fornecimento de informações, na produção de pesquisas aqui no Brasil, e essa é uma barreira que precisa ser quebrada também. Porque antes da gente agir, a gente precisa saber onde que estão os pontos fracos, né? O que a gente precisa fazer? Eu preciso ter uma análise do todo, preciso saber onde que estão os pontos que precisam de melhorias antes da gente conseguir implementar qualquer projeto. E também preciso fazer pesquisas para entender como que a gente avançou, será que aquilo que a gente já fez deu certo ou não? Como que eu posso melhorar? Enfim, falando um pouco também do Instituto Acatu, a gente se baseia bastante na produção de pesquisas justamente para identificar esses possíveis pontos de melhoria. Então, a gente traça o panorama do consumo consciente no Brasil para entender, por exemplo, quais são as barreiras para as práticas mais sustentáveis, né? O que o consumidor está enxergando como uma barreira? E a gente vê, por exemplo, que o consumidor vê que os produtos sustentáveis são mais caros, são percebidos como mais caros. Então, como que a gente pode fazer para quebrar essa barreira? Para envolver também as empresas e os governos e ajudar, enfim, todos os atores se ajudarem para quebrar essas barreiras. Então, eu vejo muito essa meta de número 8 como necessária para desenvolver também pesquisas, enfim. Larissa, nós vivemos num mundo onde apenas 1/3 das pessoas, né, dos nossos quase 8 bilhões de pessoas, tem acesso ao consumo de produtos considerados essenciais. Então, nós precisamos, além de fazer um consumo sustentável, nós precisamos ampliar a capacidade de oferta de produtos e serviços para uma grande parcela da população que está excluída disso. Eu queria que você nos colocasse a sua visão de como o consumo sustentável pode ajudar a nós incluirmos toda a população, a sociedade humana, em um padrão de vida confortável. É muito interessante essa pergunta, né? E eu vejo como resposta a eficiência. A gente precisa aumentar a eficiência dos nossos processos produtivos. Então, para dar um exemplo rápido aqui, falando, por exemplo, da produção de alimentos. Não é que a gente precisa abrir mais áreas de cultivo para conseguir alimentar toda a população. Não, a gente precisa ter mais eficiência ao longo de toda a cadeia produtiva, porque aquilo que a gente produz hoje é suficiente para alimentar todo mundo, mas acaba não alimentando por causa de perdas, por causa de desperdícios, que vão acontecendo ao longo de toda a cadeia produtiva. E aí a gente tem esse gap, né, que precisa ser consertado de alguma forma. Mesma coisa com distribuição de água. A gente sofre com muitas perdas ao longo de todo o transporte, de toda a logística de distribuição de água, e por isso, às vezes, acaba não chegando o suficiente para todas as pessoas. Então, eu vejo que melhorar a eficiência, e aí entra muito novas tecnologias, enfim, acesso à informação, pesquisa, desenvolvimento, pode ajudar muito nesse sentido. Ok, Larissa, muito obrigado por sua participação na Maratona ODS, onde você falou sobre o ODS número 12 de consumo sustentável. Obrigado a você e ao Instituto Acatu por serem parceiros nessa iniciativa do Instituto Envolverde. Obrigada, eu que agradeço.